Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite, gente. Peguei vocês, né? Tava todo mundo concentrado, fazendo uma prece, agradecendo pela oportunidade de estar nessa quarta-feira de cinzas aqui hoje, né? E ter passado ileso do carnaval, né? Tá todo mundo aqui, graças a Deus, coisa boa. Pois é, né, gente? Então, enquanto tantos buscam a folia, a alegria e a multidão, que também não vejo problema, tá? Até porque a gente pode usar a nossa escolha para tudo que a gente quer, né? Vai depender do tipo de energia que nós queremos, né? Então a gente fala, eu estava numa multidão, cheio de gente alegre, brincando, dançando, cantando. E essa forma de gente, era a minha família inteira. Ah, que legal. Ah, eu estava com amigos conhecidos e tal. Então isso não tem problema nenhum, né? É que a gente às vezes quer trazer para uma realidade do plano espiritual para o plano material, né? De viver e a gente achar que tudo é negativo, tudo é peso, tudo, e não. Depende muito de como nós fazemos essas coisas, né? E do nível de intensidade que a gente vai dar a isso. Mas brincar, ser feliz, de forma nenhuma é pecado, é castigo. Estou indo contra os 10 mandamentos que a lei de Deus nos deu lá atrás, né? Então, que a gente tenha discernimento para entender o que é importante e o que vale a pena a gente fazer, né? E isso a gente só consegue com os acertos, com os erros e com aquilo que a gente vai utilizando como aprendizado de vida, né? Então, não tem outra forma. Papai e mamãe pode, falar muito, amigos, colegas, não, esse não é o caminho, não. Mas só você vai poder entender isso melhor quando você experimentar. De forma dolorosa ou de forma positiva, né? Sem mais delongas, boa noite mais uma vez. Meu nome é Victor, para quem não me conhece, e estou aqui para realizar o nosso exórdio, uma pequena leitura inicialmente aí, e logo depois uma pequena explanação também sobre essa leitura que antecede e tem tema ligado diretamente com o tema central da nossa palestra hoje do Evangelho, tá certo? Todas as vezes é desta forma que a gente se procede. Outra pergunta é, quem está pela primeira vez aqui hoje? Levante o braço. Eita, que coisa boa. Sejam bem-vindos, viu? A nossa Casa dos Espíritos, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente está começando aqui as atividades, né? Começa um pouquinho antes, né? 6 horas já tem, 5 e pouco já tem gente na casa. Às 6 horas aí o pessoal já começa a chegar, a se harmonizar, tá bom? Então vamos lá, gente. O livro deu certo? Ótimo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí no YouTube, nos assistindo ou das mais redes sociais, sejam bem-vindos sempre, né? E não esqueçam, deixa o like aí. Eu gostei quando você falou o livro naquela outro dia, que ele falou assim, deixa o like. Eu falei, me senti aqueles youtubers, né? Blogueiro, deixa o like aí, tá? E vocês também sigam a gente lá no canal do YouTube, tá? Para fortalecer. E aí, pessoal, o que acontece? Fortalecer e que essa mensagem chegue a mais pessoas. Hoje o nosso exórdio, ele tá do livro da Esperança, e na página 18, e o nome é O Remédio Justo. Olha lá, hein? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem disse isso? Jesus, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Perguntas muitas vezes
pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Onde estão? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades. Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos dessa matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos da amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção ou das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros. Algumas vezes desapiadosos e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retorne ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponha que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, que junto dela não suceda o pior. Gente, quando a gente fala sobre o remédio, aí eu vou dizer, se eu não falo isso, não sou eu, né? Porque essa frase aí eu vou dizer, depois que eu encarnei ela na minha rotina de decisões, de aprendizado, eu uso sempre, para tudo. Aí só vai depender da dose. Que é o quê? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Já falei isso aqui em outras vezes, né? E quando a gente fala o remédio justo, a gente fica pensativo, né? A mensagem do remédio justo aqui no nosso texto, ela lembra que bem-aventurados os que choram, né? Como ele cita aqui no texto, porque serão consolados. Mas Jesus não disse só, bem-aventurados os que choram. Ele não disse só isso. Ele falou, porque todos serão consolados. E aí quando a gente fala de consolo, né, de alguém ali, a gente já pensa em alguém, né? Chegar e nos ajudar, e nos abraçar, e estar com a gente ali. Não, mas aí, boa parte das vezes, esse consolo vai vir de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos entendimentos para aquele sofrimento. Como eu sempre faço, eu sempre separei aqui uns pontos importantes, né? Então, a justiça das aflições é o que a gente tem que entender, que sofrer não é um castigo. Sofrer. Vamos trazer isso para dentro da nossa vida. As coisas que geram aflições no nosso dia a dia, né? Então eu posso aí citar como exemplo uma doença que obriga a gente, a pessoa a ter mudar o hábito, ou rever algumas, vamos dizer assim, entre aspas, né, prioridades que a gente tem. Então, como começo a olhar para isso daí de uma forma que isso não é um castigo, mas sim um aprendizado. Isso eu trouxe para a doença. Eu posso trazer para outros exemplos aqui, uma perda financeira, né, que ajuda a gente a ter uma reorganização, a dar mais preferência ao que realmente é necessário.
Um relacionamento, né? Relacionamento ali de um casal. Agora mesmo já chegou, a esposa fez assim, ó, do lado, assim, deu uma catucada. Não catuque não, que serve para os dois, né? Serve para os dois. Né? Que uma hora a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente precisa ter uma coisa que eu vou dizer todos os dias, a gente precisa pedir, mas precisa trabalhar, treiná-la, que é a danada da... Oi? Alto, gente, que o povo do YouTube achar que vocês estão... Né? É o quê? Paciência. A gente pede, não pede? Gente, eu comparo a paciência, sabe com o quê? Com o povo que vai para academia para ganhar músculo. Para academia. Para quê? Para ganhar músculo. Mas aí tu tá treinando direito para fazer isso? Tu tá se alimentando direito? Tô não. E aí eu pergunto, mas tu tá indo para academia? Tô. É a mesma coisa de tu chegar assim, ô meu pai, ó, não leva mal não, mas mais uma vez, eu vou pedir aqui de novo, um pouquinho de paciência para mim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor, né? Pelo amor do Senhor, um pouquinho mais de paciência. Tu tá fazendo por onde? Tu tá treinando? Olha, tá quase igual a academia, né? Tu tá treinando direito? Tu tá alimentando o teu dia a dia com ações que vão melhorar essa paciência? Não tô. Tá, mas tu tá pedindo. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? A gente pede, mas a gente precisa trabalhar. Então, muitas das vezes, essa que a gente fala, preciso ter paciência nesse relacionamento, preciso ser mais resiliente em relação a essa doença que veio me acometer agora, mas eu não lembro que aquilo não é um castigo, aquilo é um aprendizado. E eu até grifei aqui no texto, mais à frente, a comparação do remédio. Já percebeu que quando a gente está lá com uma infecçãozinha pesada, e aí precisa vir logo, quando está com infecção, o que é que vem logo? Antibiótico, né? Tempo de correr, né? Que a avó da gente já dizia assim, isso mata, né? Minha avó dizia, vixe, antibiótico mata. E né? Mas já percebeu que o gosto do antibiótico é ruim? É ruim. Ou alguém aqui toma, que bota de canudinho antibiótico. É ruim. Antibiótico é ruim. Mas já percebeu que é um remédio amargo, que não é bom de experimentar, mas ele vai direto em cima da doença? Já perceberam? E a doença vai embora. Por quê? Porque eu botei o remédio certo, porém ele é muito amargo. Dá aquela que chega, o olho gruda assim, né? Um no outro assim. E assim são os remédios que a gente toma todos os dias nas nossas ações da vida. Amargo, ruim, mas graças a Deus que a gente tem esse remédio, porque são com essas possibilidades, quando eu começo a olhar que eu não passo por castigo, que eu passo por aprendizado, e sair do vitimismo, porque pensa numa coisa, que joga a gente para baixo, é quando a gente fica, não, é que eu estou sofrendo mesmo, não, mas é bom esse sofrimento, não desejo para ninguém, mas já escutaram isso? Já escutaram isso, gente? Balança a cabeça, dizendo que já, né? Porque é o que mais acontece, a gente vai se vitimizando. Na verdade eu errei a pergunta, né? Já se auto-escutaram? Né? Já se auto-escutaram? A gente vai muitas vezes se vitimizando. Não, porque eu vou dizer, não desejo a ninguém isso que eu estou passando. Eu falei, rapaz, graças a Deus, né? Que você não deseja, porque você está desejando uma coisa que é um ensinamento para você, para outra pessoa, será que ela precisa? Talvez não. E a gente começa a olhar para isso como aprendizado. Ou seja, o remédio é amargo, é ruim, mas quando eu deixo ele entrar, ele vai me auxiliando. Aí você deve ficar pensando na cabeça, né? Pensando assim, tá, Vitor, mas beleza. Mas qual seria então essas medicações assim que você está falando para a nossa ação diária, né? Por exemplo, às vezes a gente se frustra quando a gente pega, vou dar bem grosseiro, tá, o exemplo, um sinal fechado. Se eu tivesse acelerado, ou se o cara da minha frente tivesse acelerado mais um pouquinho, eu tinha passado esse sinal. E às vezes tu não sabe que essa tua pressa de chegar ia te prejudicar em alguma coisa. Estou dando um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Bem grosseiro mesmo. E às vezes aquele sinal fechado, às vezes faz tu ficar mais calmo, tá parado, vai se tranquilizar, passa de um canto ali que poderia acontecer alguma coisa. Porque quando a gente para fazer uma oração,
e a gente pede proteção ao nosso anjo da guarda, ao nosso guia protetor, nossos irmãos de luz que estão ao nosso lado, a gente deposita toda a confiança e auxílio para os maus, que vovó sempre dizia, né? Que tem lá fora, na rua, quando a gente sai. Não é isso? A gente não dedica a nossa proteção a isso? E a gente está sendo o tempo todo auxiliado, protegido. Então a gente dedica esse momento para que isso aconteça. E a gente precisa ter entendimento. Eu pedi, eu solicitei, agora eu tenho que fazer por onde receber. Assim também são os remédios que nós tomamos todos os dias. Um momento como esse, outra coisa que eu tinha, até para dar o exemplo para vocês mesmos, né? Um problema que às vezes nos afasta de más companhias. Poxa, por causa de uma besteira, eu perdi um amigo. Às vezes, você acha que aquilo era um amigo, mas não era um amigo para você naquele momento. E aí você foi afastado. Mas a gente só pensa em dar o choro, né? Pô, perdi um amigo, por causa de besteira, um amigo. E às vezes não. Às vezes, digo mais, nos afastaram do caminho dele, às vezes afastaram ele do nosso caminho. Então, nada acontece por acaso. Já falei isso para vocês. E cada leitura que a gente faz, a gente vem percebendo que tudo isso acontece por um momento. Nosso irmão Lívio hoje, na palestra principal aqui do nosso Evangelho, ele vai abordar coisas como: por que passar por essas frustrações? Por que aquele que chora será consolado? Então, para a gente começar a refletir melhor dos sofrimentos que a gente julga ter, para mais os aprendizados, né? Como a gente pode se moldar para esses acontecimentos e não apenas querer fugir. E como eu li no final do texto, não sei se vocês entenderam, o sofrimento ele não é, de forma nenhuma, a gente pode dizer assim, que o fim da história. Ele é apenas um capítulo. Apenas um capítulo. O sofrimento, ele vai estar dentro desse capítulo da nossa vida. E Deus não encerra a vida de ninguém à toa. Todo mundo tem seu fluido, que vai dar o certo determinado tempo de vida, mas a vida não vai acabar por acaso. O sofrimento vai estar com a gente até onde a gente permaneça, que quiser permanecer com ele. Quando o nosso aprendizado chegar, a gente vai entender o que vai ser melhor para a nossa caminhada. E isso pode ser nessa, isso pode ser na nossa próxima vida, de acordo com um princípio, que é o pilar mais forte do Espiritismo, que é o princípio da reencarnação. Né? Onde a gente começa a explicar aí muitas das coisas que parecem, em alguns momentos, nos nossos olhos, inexplicáveis. Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que esse momento que eu passo? O que eu sou? Sou tão mal assim? A gente só olha para essa vida, graças a Deus, a gente só consegue olhar para essa. Gente, para finalizar nosso exórdio, eu trago aquela frase para dar o encerramento e aquela motivação. Quando entendemos que a dor é o remédio justo da vida, paramos de perguntar, por que comigo? E começamos a perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Usar o sofrimento como aprendizado, que eu falei para vocês um tempo atrás. Muito obrigado pela audição de vocês, peço a todos que fiquem nessa mesma concentração. Em breve nós vamos dar início aqui à nossa prece inicial e também uns recadinhos. Eu já vi um livro aqui bem legal, eu ia falar sobre o Evangelho no Lar, hoje eu vou nem falar, porque eu já vi que tem não vou falar nada, eu só vi que tinha um livro aqui, tá? Mas é legal, viu? E hoje nossa prece inicial é com a nossa querida Cristina Han. Seja bem-vinda, amiga. Por que a gente sofre? Olha, essa talvez seja uma das perguntas mais antigas e mais difíceis que existem, né? Hoje a gente vai mergulhar em uma possível resposta para ela, com base no que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é que não olhou para o lado e pensou, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Sabe, a gente vê tanta gente boa passando por cada perrengue, enquanto outras pessoas parecem ter uma vida que flui, sem grandes problemas. Dá uma sensação de injustiça, uma coisa que confunde, que machuca e que, em algum momento, todo mundo já sentiu na pele. Mas e se nada disso foi por acaso? E se cada dor, cada dificuldade tivesse uma razão de ser? A filosofia espírita propõe exatamente isso, que todo sofrimento, sem exceção, tem uma causa e, mais importante ainda, um propósito.
uma razão para acontecer. Para a gente entender essa lógica, a gente precisa olhar para 2 lugares. Vamos começar pelo mais próximo, talvez o mais óbvio. As causas que estão bem aqui, na nossa vida de agora. E essa visão já começa com um convite para a gente olhar para dentro. Pensa bem, muitas das nossas dificuldades podem ser, na verdade, consequências diretas das nossas próprias atitudes. Aquele orgulho que não deixa a gente pedir ajuda, sabe? A ambição sem limites que nos leva para caminhos complicados. Os excessos que fazem mal para a nossa saúde. Muitas vezes, a raiz do problema está no jeito que a gente está vivendo o hoje. Ok, isso explica bastante coisa, com certeza. Mas e aquelas dores que parecem vir do nada? Uma doença que já nasce com a pessoa, a perda de alguém que a gente ama, um acidente que foge completamente do nosso controle. Como é que a gente explica um sofrimento que aparentemente não é culpa de ninguém nesta vida? É exatamente aqui que a nossa visão precisa se expandir. Para encontrar essas respostas, a proposta é olhar para além do agora. É buscar as causas em outras existências, em vidas passadas. E a base para esse entendimento todo é a reencarnação. Mas olha, a ideia aqui não é um ciclo de castigo. Muito pelo contrário, é uma jornada de aprendizado. É como se cada vida fosse um novo ano na escola da vida, uma nova chance para a gente evoluir e aprender coisas novas. O raciocínio é bem lógico, na verdade. Se todo efeito tem uma causa, e se um sofrimento de hoje não tem uma origem clara aqui e agora, bom, para que o universo seja justo, a causa precisa estar em algum outro lugar. Nesse caso, em uma vida anterior. É a famosa lei de causa e efeito, só que aplicada não só para as coisas materiais, mas para a jornada do nosso espírito. Certo. Então o sofrimento tem uma causa. Mas qual é o propósito? Para que serve? Bom, aqui a visão se aprofunda em 2 tipos de experiências, as provas e as expiações. As duas podem ser doídas, mas o objetivo de cada uma é bem diferente. Vamos lá! As provas são como desafios que a gente mesmo escolhe antes de reencarnar para testar nossa força e dar aquela acelerada no nosso progresso espiritual. Já as expiações são as consequências naturais de erros que a gente cometeu no passado. É como quitar uma dívida moral para poder seguir em frente mais leve. Uma é uma missão escolhida para evoluir, a outra, uma correção de rota necessária. No fim das contas, a grande conclusão é que, dentro dessa lógica, não existe sofrimento inútil. A dor nunca, nunca seria um castigo sem sentido. Ela é sempre uma ferramenta, ou para nos fortalecer no caso de uma prova, ou para nos corrigir no caso de uma expiação. E ter essa compreensão, nossa, isso pode mudar tudo. A proposta aqui é uma verdadeira virada de chave na nossa mente. É parar de se perguntar com revolta por que eu e começar a investigar com curiosidade o que eu posso aprender com isso. É uma mudança total de postura diante da vida. E como é que isso funcionaria na prática, no nosso dia a dia? O caminho proposto tem mais ou menos 3 passos. Primeiro, buscar entender a causa, fazendo uma autoanálise bem honesta. Segundo, encarar a situação com coragem. E aqui, resignação não tem nada a ver com fraqueza, viu? Pelo contrário, é a força de quem aceita o desafio porque confia no futuro. E o terceiro e mais importante passo, transformar a dor em aprendizado. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para a gente refletir. E se cada dificuldade, cada dor, cada obstáculo que a gente encontra pela frente não fosse um beco sem saída? E se fosse, na verdade, uma oportunidade disfarçada? Uma oportunidade para a gente crescer? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jeito que a gente encara a nossa jornada.